como a Vera disse ontem, né, o PEN destituiu nesta terça o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, para atuar em nome do partido na ADC contra a prisão em segunda instância. De acordo com o presidente da legenda, Adilson Barroso, a decisão foi tomada porque o PEN é um partido de direita que não pode favorecer Lula. Disse ainda que lá atrás, quando impetrou a ação, ele não sabia que ela serviria para beneficiar o PT. O novo advogado do PEN, Paulo Fernando Melo, apresentou ao STF um pedido de desistência da liminar. Ele, no entanto, não deve ser aceito. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou sobre o caso. Afirmou que, segundo ele, segundo a lei, né, o partido não pode desistir nem da DC, nem do pedido liminar para soltar os presos. Cacai está confiante. Ele se preparou para isso. Segundo o advogado, mesmo que o PEN consiga retirar o pedido de liminar, o Instituto de Garantias Penais fez um pedido semelhante na segunda-feira, o que garantirá o andamento do processo. O Instituto, né, de Garantias Penais é o amicus curiae, né, que é o amigo da corte em latim, na ação, o que garante a sua participação no processo, né? Quem também tenta ser amigo da corte, no caso, é o PSL, legenda de Jair Bolsonaro. A ideia da sigla é equilibrar aí o debate, defendendo a manutenção da prisão em segunda instância. Ô Vera Magalhães, é muita informação junta, né? Vamos tentar entender aqui. Vamos ir por partes. Pelo que você apurou, Marco Aurélio vai ou não vai levar esse pedido de liminar para o plenário amanhã? E ele pode levar esse pedido do PEN, mesmo o PEN não querendo? Vamos tentar entender e explicar um pouquinho para os ouvintes. Vai Patrick, hoje eu falei com Jair Bolsonaro, falei com ele ao telefone. E Jair Bolsonaro, no seu didatismo que tem atraído tanta simpatia aí, né, de seus seguidores, explicou da seguinte maneira: quando eu decidi não me filiar ao PEN, hoje Patriotas, uma das razões foi a existência desta ação. E aí eles me explicaram, diz Bolsonaro para mim, que essa história de ADC é como a Lei Maria da Penha. Uma vez que você entra, você não pode retirar. Então isso é verdade. Ele fez uma analogia bolsonariana com a Lei Maria da Penha. Mas é isso, uma vez que você impetra uma ADC, não dá para retirar. Então o PEN pode até falar que é de direita, que se arrependeu, o que quer que seja, destituir o Cacai, mas uma vez lá, a ADC, ela está lá para ser julgada. Será julgada amanhã? Não está claro. Não está claro porque tem alguns habeas corpus em pauta e eles têm preferência pela urgência e porque ainda corre nos bastidores um intenso conversório sobre a conveniência para o Supremo de revisitar essa questão da jurisprudência neste momento, logo após a prisão do Lula. E aí eu me remeto, Patrick, eu acho que é um tema da pauta, mas que faz ligação com isso, então eu já me antecipo, a participação do juiz Sérgio Moro hoje no Fórum da Liberdade. Quando ele, não por acaso e muito certeiramente, de uma forma muito Moro ali, mirando no alvo, ressalta o voto da ministra Rosa Weber. Coisa que como ele fez no Roda Vera Viva. Magalhães já havia feito. Porque eu disse que continha o voto dela, a semente, para ela mudar, se necessário, também quando se discutir o mérito. E o Moro também pescou isso no voto dela, diz o Sérgio Moro. O voto mais interessante foi o da Rosa Weber. É uma magistrada excepcional. Apelou a valores importantes para o Estado de Direito e a ética da magistratura. Você consolidou uma jurisprudência e isso não muda ao sabor do acaso. E aí eu vou ao voto da ministra Rosa Weber, na página 10, quando ela diz o seguinte, ao exaltar o princípio da colegialidade, tá? Neste enfoque, a imprevisibilidade, segundo entendo, por si só, qualifica-se como um elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Por isso, aqui afirmei mais de uma vez que, compreendido o tribunal como uma instituição, aí importante, tá? E ela negritou, e eu negrito também. A simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Isto é, ao ver do juiz Sérgio Moro, ao meu e de alguns ministros do Supremo, a chave para que ela
Se esse caso for ao plenário na forma que o ministro Marco Aurélio quer levar de discussão da ADC, diga, e ela pode fazê-lo, que a jurisprudência é muito nova para já ser reformada, sob pena de causar imensa insegurança jurídica, que não haveria razões para mudar essa jurisprudência neste momento. Então, ela poderia, de novo, contra a sua convicção de que a pena deve ser executada só após o trânsito em julgado, manter a jurisprudência. Sim, o voto dela também tem gatilhos para você enxergar que ela continua pensando como pensava. Mas os mais importantes sinais que ela dá, todos eles negritados, são no sentido de apreço à colegialidade, jurisprudência não muda ao sabor do vento e vamos agir como uma instituição e zelar pela segurança jurídica. Então, eu acho que mesmo que esse caso vá ao plenário, não há nenhuma garantia de que isso vai ser revisto, daí porque depois a gente vai falar do ministro Gilmar Mendes, que voltou a espernear hoje. O Carlos Andreasa, quais os sinais aí que a Rosa Weber, a partir disso que a Vera trouxe, muito importante para a gente até debater aqui, quais os sinais que apontam para você aí, o que você acha que deve acontecer amanhã? Mas eu vou pela ordem, Patrick Santos. Primeiro, para registrar que uma questão de ordem constitucional que resulte numa ação declaratória de constitucionalidade, na impetração de uma ação dessa natureza, não tem esquerda nem direita. Quando o presidente do PEN se arrepende de ter entrado com essa ação, alegando o seu lado à direita, ele explica a irrelevância do seu partido, a rigor, a inexistência do seu partido e a condição de legenda de aluguel do seu partido. Que a cláusula de barreira acabe com esse PEN. É uma vergonha esse tipo de argumento. Você entra com uma ação declaratória de constitucionalidade contra a prisão após condenação em segunda instância por um motivo de presunção de inocência, sem coloração ideológica. Não segundo o senhor Adilson Barroso, do PEN. Condenado ao fim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Jair Bolsonaro tem razão. E o Alexandre de Moraes corrobora. Uma vez impetrada ação declaratória de constitucionalidade, matéria de constitucionalidade, não se volta atrás. E não se volta atrás também de liminar derivada dessa matéria. Então, o Marco Aurélio Mello está, sim, em condições livre para levar em mesa, como se diz, esse pedido de liminar. Como disse a Vera, provavelmente não será examinado amanhã, porque os dois habeas corpus do Maluf e do Palocci se impõem, mas ficaria, não acho improvável, para quinta-feira. E aí a gente entra numa situação muito delicada, porque para defender a urgência dessa liminar, o Marco Aurélio precisará argumentar apresentando algo que tenha mudado desde 2016, quando se formou a jurisprudência atual. Algo que justifique essa pressa em tratar do assunto. E aí, ele não pode falar do Lula, né? O Lula está preso, temos que resolver esse problema. Não pode. Ele vai ter que provocar a Rosa Weber nessa explicação, porque ele vai ter que apresentar. Aliás, é o que está na liminar do CACAI, porque essa liminar é do PEN, da OAB, do IGP, é uma liminar do CACAI. Está lá contido. Que no voto esse a que a Vera fez referência, o voto da Rosa Weber no dia 4, ela teria votado de acordo com o princípio da colegialidade, considerando que o julgamento de um habeas corpus não é o local, não é o ambiente adequado para enfrentamento da matéria de fundo constitucional, mas teria, veja, o Marco Aurélio terá que fazer uma interpretação do voto da Rosa Weber do dia 4. Terá de dizer, portanto, para justificar a urgência dessa liminar, que ela teria, naquela ocasião, subentendido que quando se votasse as ADCs, o tema constitucional, votaria conforme o seu entendimento original, a favor do trânsito em julgado. Então teremos esse momento constrangedor, provavelmente, de um ministro do Supremo diante do outro, interpretando o voto desse, no caso da Rosa Weber. E como, num cenário como esse, reagiria a ministra Rosa?
Não assinaria a interpretação assinaria a interpretação de sua obra ou a refutaria, já tratando por dentro do tema? Promete. Marcelo Madureira, o que você pensa aí sobre o que já disseram a Vera e o Andreasa? Primeiro, eu insisto em dizer, né, que é lamentável que a gente fique ainda feito um peru, andando em círculos, em cima, no fundo, sobre a questão do Lula, né, da prisão do Lula ou não, se ele pode ser preso ou não. E em segundo, num segundo plano, se essa prisão em segunda instância vai significar a prisão, por exemplo, do Eduardo Azeredo, agora do dia 24 próximo, do Aécio Neves, do Jader Barbalho, do Romero Jucá e tantos outros que têm processos aí rolando na justiça. Eu digo isso porque, eu repito, chega a ser chato, mas olha, nós temos uma eleição em outubro, uma eleição que pode nos dar novos caminhos, novos horizontes, pode trazer fatos importantes, né, para a recuperação nacional. No entanto, a gente insiste em ser pautado pelo PT, ser pautado por essa coisa retrógrada, né, que é esse lado, digamos assim, a banda podre do Supremo Tribunal e suas ações declaratórias de constitucionalidade e que tais, né? A minha sugestão seria, por que não trocar agenda, pessoal? Brasileiros e brasileiras que nos ouvem, vamos discutir o futuro e não discutir esse passado aí que se recusa a morrer. Eu acho, né, agora, sobre o caso Intela, que o Supremo Tribunal Federal, ele está louco para ficar um pouco fora da berlinda. Ele tem estado na berlinda nas últimas semanas e de uma forma bastante desgastada, que expõe o conjunto, né, do tribunal de uma forma muito forte, principalmente alguns juízes. E eu terminaria essa minha intervenção com uma pergunta para a Vera e para o Andreasa, que entendem do riscado. Seria obrigatório a presidente Carmen Lúcia e ao pleno do tribunal aceitar essa colocação em mesa do Marco Aurélio Mello? É obrigatório isso? É obrigatório que isso seja agendado? Eu fico isso em dúvida, porque isso me parece mais uma manobra, é isso. É obrigatório, Madu, mas sabe o que pode acontecer? Qualquer ministro contrário à revisão dessa jurisprudência agora pode pedir vista. Pode pedir, eu acredito que seja isso que vai acontecer. Sabe por quê? Eu cheguei a defender aqui que se discutissem essas ADCs. Mas sabe quando que essas ADCs são discussão de mérito? Em lugar nenhum, nem na Conchinchina. Partideco, Cacai, estão interessados em mérito? Tão coisa nenhuma. Então, quer saber? Isso é mais um casuísmo. São ADCs? São um instrumento apropriado? São. Mas essas pessoas nem sabem do que se trata. Entraram embarrigadas por alguém, entraram embarrigadas querendo defender alguém. E um Supremo que se reuniu durante horas e horas e horas, tratou essa questão sob todos os ângulos possíveis. Na semana passada, assistimos a uma novela catártica que parou o país e colocou atrás das grades um presidente da República. Esse mesmo Supremo vai sentar as suas togas diante da nação de novo e falar: olha, pessoal, a gente aqui... Isso é um papelão, isso é um papel ridículo. Não pautaram as ADCs antes, que poderia ser o mais indicado? Problema deles. Agora já decidiram o HC, reafirmaram essa jurisprudência uma vez mais. Reafirmaram, inclusive, por meio, sim, do voto da ministra Rosa Weber, que atentou para o princípio da colegialidade, para o fato de que essa decisão tem, sim, repercussão geral, foi reconhecida a repercussão geral. Depois disso, o STJ editou súmula, obrigando o STJ a se curvar a essa decisão. O TRF4 obedeceu essa decisão. Todas as instâncias inferiores estão olhando para o STF e falando: nos digam como agir, digam os senhores, que são os guardiões da Constituição, como devemos
vamos agir. Então, esses senhores que parem de molecagem, chega desse vai e volta, chega desse vai e vem, dessa costura ridícula, chega de Gilmar Mendes agora vir dizer que idoso não pode ser preso. Oi, desde quando ele está preocupado com a idade do Paulo Maluf? Isso está ridículo, eles estão passando o recibo e seria desonestidade intelectual usar a Rosa Weber, que foi a única que fez um elogio ao princípio da colegialidade no meio daquela bagunça, usar o voto dela para justificar o fato do senhor Marco Aurélio estar, na verdade, ansiosíssimo para rediscutir essa questão, e a gente não sabe por quê. Então chega disso. O país precisa ir adiante, precisa virar esta página. O Supremo Tribunal Federal discutiu em diversos procedimentos, em diversas oportunidades e decidiu que é possível se cumprir a pena a partir da condenação em segunda instância, sem que isso fira o princípio da presunção de inocência. Ponto final. Próximo assunto. Bela reflexão. Boa, Vera. Quer falar alguma coisa aí, Andreasa? É o seguinte, essas ADCs deveriam de fato, pela ordem, terem sido enfrentadas, como eles dizem, antes do habeas corpus. Independentemente de quem as tenha impetrado, elas são anteriores ao evento Lula. Uma delas, inclusive, da OAB. Mas é isso. Agora, depois do habeas corpus votado na semana passada, voltar a esse assunto representará uma corte sobre o Supremo Tribunal Federal que, me parece, a maioria dos ministros não quererá trazer. Se o Marco Aurélio apresentar essa liminar em mesa com um argumento, que é o argumento da liminar do Cacai, vamos dar o nome às coisas, aquela segundo a qual pessoas estão presas em segunda instância. E isso consiste na projeção do voto da Rosa, que como nós falamos aqui, como a Vera disse, tem gatilho para todos os lados, né? Já que ela não votou especificamente sobre o mérito na semana passada. A liminar diz o seguinte: tem gente presa e, no entanto, projetando sobre o voto da Rosa, no entanto, há uma virtual nova jurisprudência formada no Supremo. Seria injusto, portanto, havendo essa nova jurisprudência projetada, não torná-la concreta, não concretizá-la. Ela não fala isso no voto dela, em nenhum momento. Eu li, tô com ele aqui. Não, Vera. Não, Vera. Essa é a liminar. Ah, tá. Mas essa ela fala, inclusive, que não é momento para se rever jurisprudência, que jurisprudência não pode ser mudada ao sabor da composição da corte. Eu estou falando sobre a liminar do Cacai, essa que o Marco Aurélio quer apresentar. Faz uma interpretação livre, de própria conta, sobre o voto da Rosa Weber. Não entro no mérito aqui sobre se ela diz ou não diz. O voto dela também não é muito claro. Mas o que eles sustentam é que no voto ela indica que, uma vez tratada novamente da matéria constitucional no ambiente de uma ADC, mudaria o seu voto. Isso segundo eles. E que, portanto, isso geraria um ambiente de insegurança jurídica, segundo o qual há pessoas presas com uma virtual nova jurisprudência formada. E isso precisa ser esclarecido segundo essa liminar. E, uma vez o Marco Aurélio apresentando, terá aí a Rosa Weber as condições de resolver esse problema e esclarecer o seu voto.